Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o meu nome. Vou adiantar, porque o meu tempo é muito curto. Bom, eu gostaria hoje, eu vou mudar um pouquinho o foco da população, que não deixa de ser uma população também extremamente especial e que devemos, Renata já me ajudou muito aqui na minha fala anteriormente. Eu gostaria de saber se vocês têm ideia de quantas meninas deram à luz nesse país hoje. Estão dando à luz nesse país hoje. Alguém tem alguma ideia desse número? 1.000. Olha, alguém sabe disso. Exatamente. Hoje, nesse país, 1.000 adolescentes vão dar à luz. Em cada 30 minutos, a gente tem uma menina de 10 a 14 anos parindo nesse país. Imagine, nós todos sabemos a consequência dessa gestação nessa idade. Não é só entre adolescentes. Eu puxei para adolescentes, né, assim como Renata também, porque é um grupo que nos preocupa. Gravidez na adolescência é, sim, um problema de saúde pública que nós precisamos agir nele. Tá? A questão de gestação não planejada não é só nas adolescentes, mas da metade das mulheres desse país engravidam sem planejar. E esses dados, eu sempre reforço que são das mulheres que deram à luz. A gente não sabe quantas ainda foram para abortos clandestinos, porque a gente realmente não tem como ter acesso a esses dados. E dessas, 30%, gente, não queria o filho. São aquelas mulheres que não vão fazer pré-natal, que vão abandonar a criança no lixo, que vão abandonar a criança na maternidade, e a gente realmente, deputada, precisa olhar também para essas pessoas. Já foi dito aqui para a Renata, muito bem, a gente tem na Constituição, desde 96, o direito assegurado pelo SUS à concepção e contracepção e de todas as tecnologias envolvendo esses dois momentos da vida da mulher assegurados pela nossa Constituição Federal. Temos contraceptivos? Temos. Pílula, injeção, DIU de cobre, único LARC, disponível no SUS. Só qual é o grande problema desse país? A maioria das mulheres, ao longo dos anos, isso se perpetua até hoje, utilizam pílula contraceptiva. Vejam que o uso de DIU é por menos de 2% da população. Temos subido, Renata, mas ainda estamos muito aquém do que a gente precisaria estar. Né? E o que são LARCs? Tá? LARCs, no Brasil, nós temos 3 representações deles. O DIU de cobre, que é disponível pelo Sistema Único de Saúde, o DIU hormonal e o implante de etanogestrel. Os dois são disponíveis em alguns municípios com programas locais específicos. Eu vou citar alguns aqui ao final da aula. Qual é a grande diferença desses métodos e por que a gente vai falar deles? Porque vejam aqui que não existe diferença de eficácia entre eles. Entre o uso típico, que é aquele uso nosso, né, que a gente vai para um plantão e esquece, a gente faz uma viagem, esquece a pílula, esquece o dia de tomar a injeção e, consequentemente, acontece uma gravidez não planejada. Já os métodos de elongação, eles não são usuários dependentes. Então, a eficácia dele é mantida independente da ação da mulher. Então, ela use direito ou não use direito, o implante está lá, o DIU está lá, ele está lá funcionando. Tá? Então, essa é a grande vantagem. Vejam que a eficácia deles é similar aos métodos definitivos. E permite à mulher, em uma mudança de planos, engravidar lá na frente. E qual o problema das gestações não planejadas? Eu não vou me ater muito a isso. Essa mulher vai ter baixa adesão ao pré-natal, maior risco de prematuridade. Essa criança, maior risco também de prematuridade, de complicações, de infecções, e, consequentemente, esse binômio tem maior risco de abandono, violência e baixo acesso à saúde e à educação. A gente tem esse dado aqui, mostrando que 75% das meninas entre 15 e 17 anos que têm um filho pararam de estudar. Isso é muito grave. Tá? A gente precisa olhar. O que acontece, gente? Ela não estuda, ela vai ter uma baixa qualificação, vai ter um subemprego ali qualquer, e vai se perpetuar o ciclo de pobreza naquela família. A gente reduz a expectativa de futuro para essa mulher, para essa menina, né, ainda no caso. Tá? Isso aqui, de azul, desculpe, são taxas do estudo americano, e de vermelho são dados nacionais. Ops, não, ao contrário, desculpe. Está errado. De azul são os dados nacionais americanos e de vermelho os dados do estudo Choice. O que foi o estudo Choice? Eles orientaram todas as mulheres, né, como a Renata falou, a gente precisa de uma adequada orientação, tiraram o custo e falou, você usa o que você quiser.
Claro, dentro dela poder utilizar o método ou não. E o que é que se observou? As taxas das mulheres, das adolescentes, que tiveram a oportunidade de usar os métodos de elongação, e a maioria delas optaram pelos métodos de elongação, porque a adolescente não quer engravidar, gente. Pouquíssimas adolescentes querem engravidar, e as que querem engravidar, a gente sabe que elas vivem um contexto muito familiar, que elas precisam ser daquele contexto, porque está ruim demais, tá? Para poder ser melhor lá em outro contexto. Tá? Então, mas a gente sabe que quase 90% das adolescentes elas não queriam engravidar naquele momento. Tá? Então, vejam como a gente reduz em até 75% a taxas de aborto, de parto e de gravidez entre adolescentes na hora que eu dou informação e retiro o custo dos métodos contraceptivos de elongação. Para aumentar a prosperidade do nosso país, do nosso estado lá de Pernambuco, da Bahia, do Pará, né, de todos os lugares, é preciso que a gente faça investimento em opções contraceptivas. Renata já falou aqui, eu vou reforçar, não existe nada mais barato e mais rápido da gente ver resultado, viu, deputada? Nada mais barato da gente ver resultado do que a gente ofertar contraceptivo. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? São dados de outros países e de algumas cidades. Cada dólar investido em serviço de saúde reprodutiva, existe uma economia de 2,2 dólares. Se a gente considerar as meninas que pariram nesse país, se elas adiassem a gestação para após os 20 anos, para após concluir o seu ensino básico, a gente teria um incremento de mais de 3 bilhões nesse país. Vou citar 2 exemplos aqui para a gente entender, né, eu gostaria mesmo de sensibilizar. Um país com um planejamento reprodutivo deficiente, as mulheres morrem nesse país por quê? Morrem porque tem hipertensão, né, Renata? Hemorragia pós-parto, infecção e aborto. Elas morrem. É por isso que as mulheres morrem. E, consequentemente, elas morrem em idade reprodutiva, na nossa idade mais produtiva de trabalho. O que é que acontece com o PIB desse país? Ele vai ter uma força de trabalho que não é capacitada. Ele vai ter uma redução do seu PIB. Por outro lado, o país que oferta um planejamento reprodutivo adequado, aquela mulher que é hipertensa, ela consegue planejar sua gravidez quando a hipertensão dela está controlada. Aquela mulher que tem lúpus, ela consegue quando o lúpus está controlado. Tá? Enfim, isso vale para todas as patologias e o desejo também, do momento que ela queira engravidar. Consequentemente, esse país tem mais força de trabalho, o PIB desse país vai aumentar. Eu vou citar agora rapidamente alguns exemplos de oferta contraceptiva que aconteceram no Brasil. Então, a realidade está aqui do lado. Muito orgulho em dizer que eu participei, junto com a professora Carolina Salles, professor Rui, da USP de Ribeirão, nós iniciamos a primeira cidade que implementou os métodos de elongação, além do DIU de cobre, o DIU hormonal e o implante, foi a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Em 2010, nós começamos. Na época, a gente conseguia 10 implantes apenas para mulheres que viviam com HIV, através de verba desse projeto, né, das pacientes que viviam com HIV. E, na época, a gente começou a movimentar, a gente começou a inserir, foi o primeiro estudo do mundo publicado, onde nós inserimos o implante também no pós-parto imediato, e, desde então, isso foi ganhando, né, uma amplitude nacional e internacional, e, atualmente, a cidade de Ribeirão Preto tem critérios, tá? Infelizmente, não tem como ser para todas as mulheres, era o ideal, mas existe um limite de verba, tá? Então, esses são os critérios da cidade de Ribeirão Preto atualmente. E vamos ver os resultados. Então, de 2012, foi quando realmente o programa começou a ter mais implantes e mais DIUs hormonais lá. De 2012 a 2013, vamos focar... Eu falei que a gente começou com mulheres que viviam com HIV, né? E depois, na sequência, entraram as adolescentes. O que é que aconteceu nessa cidade? Ribeirão Preto teve uma redução de 60% dos partos em adolescentes, enquanto... E apenas 5,4% dos partos acontecem em adolescentes nessa cidade. Então, são dados que estão aí, tá? Claros. E o Brasil? O Brasil teve uma redução de 46%. A gente reduziu, sim, mas a gente precisa reduzir muito mais. Tá? E aqui a taxa
Em cima a taxa do Brasil, embaixo a taxa de Ribeirão, tá? Em relação a partos em adolescentes. Então, vejam que como foi importante e como a gente consegue ver rapidamente esse resultado. Talvez na próxima gestão da senhora a gente já conseguisse ver esse resultado. E as mulheres que vivem com HIV, esse resultado é lindo, né, de se mostrar. Ribeirão Preto teve uma redução de 63% dos partos em mulheres que vivem com HIV, enquanto nesse país houve um incremento dos partos nessas mulheres. E hoje, claro que não foi só oferta contraceptiva, existiram outras políticas nessa cidade, mas hoje não existe mais casos de transmissão vertical em Ribeirão Preto. Então, queremos que todo o nosso país chegue nesse patamar. Isso é possível, isso não é caro. Isso é muito mais barato do que certas políticas que vêm sendo feitas. Não é só Ribeirão Preto. Hoje, a cidade de São Paulo já tem uma lei. Em São Paulo, eles adquirem em torno de 50 mil implantes. São Paulo, a população é diferente. A prioridade de São Paulo são pessoas em situação de vulnerabilidade, tá certo? E eu trouxe exemplo de Salvador, que depois de 10 anos tentando, a gente conseguiu implementar também na prefeitura, e também nessa cidade a prioridade são pessoas em situação de vulnerabilidade. Como mensagens finais, tá vendo? Cumpri meu tempo certinho. Eu gostaria de deixar aqui mulheres e meninas e pessoas com útero, tá? A gente não abordou aqui homens trans, mas é uma população que também é vulnerável. Em alguns municípios, essa população também está incluída nos projetos, nos programas. Essas pessoas têm o direito de planejar o melhor momento para gestarem. Essas pessoas precisam ter um planejamento reprodutivo. Todas nós precisamos. Tá? As adolescentes precisam concluir o ensino médio, gente. As meninas precisam estudar. Precisam. A gente precisa fazer alguma coisa por essas meninas. Não dá para a gente continuar como o terceiro país no mundo que mais pare adolescente. É um ranking triste que nós estamos há alguns anos. Precisamos reduzir mortalidade neonatal e materna. A Renata já me antecedeu, eu não falei de mortalidade materna, mas contracepção é a forma mais barata e mais rápida de se reduzir morte materna, porque se a mulher engravida quando ela quer, ela não vai morrer. Assim, a chance dela morrer é muito menor, né? Enfim, portanto, precisamos trabalhar com estratégias que são custo-efetivas e parar de investir no que nós já sabemos que não funciona. Passou da hora desse país investir em planejamento reprodutivo para colhermos realmente melhores resultados de saúde. Eu também estou na sequência para qualquer esclarecimento. Obrigada a todos e todas pela atenção.